Olá, estamos vivendo dias que exigem de nós muita sabedoria e cautela no nosso falar e no nosso posicionamento. Digo isso porque nos últimos dias passamos por eventos que geraram uma crise política no nosso país e muitos irmãos em Cristo têm se afastado um do outro. Olha só, mesmo no momento de isolamento social, outros irmãos têm se afastado ainda mais por conta de visão política. Um criticou, o outro defendeu, o outro achou que não deveria criticar. A verdade é que nós devemos exercitarmos na disciplina espiritual de buscar o Senhor em oração, de buscar sabedoria em Deus para que nós possamos então nos posicionar nesse ambiente de forma sábia e que agrade o nosso Deus. Bom, eu queria trazer aqui então alguns princípios que vão nos nortear nessa nossa interação quando se trata de política nas redes sociais. O primeiro princípio que eu queria trazer é que nós devemos, de acordo com as Escrituras, ter um engajamento prévio na política, que é o engajamento da oração. Paulo, em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja, nós não devemos simplesmente esperar que venha da política a nossa redenção. Pelo contrário, nós devemos colocar a vida de cada um destes que estão lá para que eles possam alcançar a redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos orar por isso. Esse é o nosso engajamento prévio. Esse é o engajamento necessário para que eles, revestidos de sabedoria que vem do Pai, como filhos do Senhor, possam então governar de forma a que o povo tenha justiça e paz. Além disso, nós devemos também honrar, respeitar as nossas autoridades. A despeito de visões políticas, as autoridades que foram colocadas ali, elas são instituídas pelo nosso Deus, segundo Paulo diz lá em Romanos 13. Por isso, eu e você, meu irmão, nós temos o compromisso de honrar ao Senhor, honrando as autoridades, respeitando as autoridades. É óbvio que isso tem um limite de que a nossa honra sempre deve ser primariamente a Deus, ou seja, se os políticos, os governantes, eles exigem aquilo que vai de contra a lei de Deus, de contra a vontade do Senhor, nós então devemos honrar primeiramente ao Senhor. Mas nós devemos respeitar, nós devemos orar por eles, nós devemos colocar a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. E também nós devemos nos engajar uns com outros, com humildade e amor, acolhendo os nossos irmãos que têm visões diferentes de nós. Aquilo que é fundamental para a nossa fé, nós devemos andar de mãos dadas, seguindo na mesma direção. Aquilo que não é fundamental para a nossa fé, nós devemos respeitar em amor e acolher os nossos irmãos. Porque, sendo assim, nós como igreja, como um povo unido no Senhor, nós daremos bom testemunho para aqueles que são de fora. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, o mundo saberá quem é discípulo do Senhor pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então não adianta, neste momento, que já é um momento de crise, nós gerarmos mais confusões na internet por conta das nossas visões políticas. Não é sábio isso. Se você tem alguma coisa para contribuir, se você tem alguma coisa para falar, se você tem alguma coisa para criticar, que seja primeiramente seguido de muita oração e reflexão. Tiago diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e ainda mais para nos irar. Esse é o compromisso que nós devemos assumir com o nosso Deus e assumir também com o nosso próximo e assumir também com as nossas autoridades. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso. E como diz Paulo, em Efésios 4:29,
tudo aquilo que nós formos falar, que não seja torpe, que não seja sujo, que não cause ofensa alguma, mas que seja algo necessário, que traga edificação e que traga graça àqueles que ouvem, ou no caso da internet, àqueles que leem aquilo que a gente digita. Então que o Senhor nos ajude nessa tarefa, nos dê sabedoria, nos dê comprometimento com o Senhor, sabendo que Ele é quem nos redime e sabendo que nós pertencemos a um outro reino. Não vamos firmar nossas raízes aqui. Nós temos outra perspectiva de sociedade. E como diz o Charles Spurgeon, eu não gostaria de ser um cidadão onde Jesus foi um estrangeiro. Nós somos peregrinos nesse mundo. Então, utilizemos este momento para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo e dar um bom testemunho aqui nas redes sociais, porque o Senhor espera de nós um compromisso com Ele primeiramente e um compromisso em oração para aqueles que governam esse país, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe.